todos bem-vindos a mais um Força Tarefa, aquele programa no qual eu, o Cap e vocês aí, a gente sempre bate um papo da hora com um convidado diferente. Cada semana a gente vai revezando primeiramente. Fala que é pão, como é que estamos? Seja bem-vindo de volta, Tava na Guizão, aí que tava Disney! literalmente na Disney, né? Então a gente começa aí, já aí com o Mickey Mouse do lado. E aí, Rafa, tudo bem? Boa tarde, como é que vai você? Muito obrigado aí mais uma vez por atender o nosso chamado aqui do Opa. Força Tarefa. E aí, Guizão, e aí, Cap? Beleza? Obrigado pelo convite e tamo aí. Precisando, é só chamar. É isso aí. Repão? Mas muito legal a gente, pra deixar todo claro pra todo mundo, a gente já fez uma vez aí com o Rafa, então a gente corta aquela parte de história, tudo. Quem quiser Boa. acompanhar a história do Rafa tem aí no YouTube, né? Depois você pode assistir com Uhum. tranquilidade. E a gente vai falar, já começando aqui, sobre atualidades, Guizão. É isso aí, nesse meio tempo, essa paradinha aí, rolou muita coisa e dentro dessas coisas também envolvido aí alguns assuntos da Liquid, jogador novo. Saiu o anúncio, Rafa? Você quer passar pra gente? Saiu o anúncio na sexta-feira. Bom, depois da aposentadoria do Zig, né? A gente acabou tendo mais uma vaga no time. E a gente trouxe o Moringa, que já estava na BD, né? Hum. Ah, jogou um tempo na FaZe, acho que todo mundo que está no cenário aí, conectado no cenário, conhece bem. Joga na posição, mais ou menos na posição do Zig. E é um cara com quem, inclusive, eu já trabalhei, o Sense já trabalhou, o Silence, então a gente conhece bem o perfil dele e a gente está bem contente com a vinda dele. Quanto ao Moringa e função, já foi definido que ele vai fazer exatamente a função que o Zig fazia? Ou vocês ainda vão ter alguma adaptação na line? A gente está testando algumas formações, porque tanto ele quanto o PSK jogam principalmente no ataque de Termite, né, que eu acho que é o mais crítico ali, porque, vamos dizer assim, para último suporte, Smoke, etc., a gente tem até 3 jogadores que jogam bem nessa função, que é o PSK, o Sexy e o Moringa. Então, a gente está testando algumas coisas de formação, mas a ideia é trazer para ele completar realmente a função do Zig, mas isso vai depender muito do desempenho do time, porque, querendo ou não, embora ele faça essa função, por exemplo, em um determinado time, tem que ver se encaixa com o mesmo conjunto que ele está agora. Qual a situação atual, Rafa, do Gohan? O Gohan ele já foi liberado, ele ainda tem vínculo com a Liquid. Como é que tá a situação dele? Você pode, quem sabe, explicar um pouquinho pra gente? Posso. Na verdade, ele ainda tem contrato com a Liquid, né? A gente trabalhou algumas negociações para ele, infelizmente elas não deram certo. É uma decisão que está até acima de mim, o que vai ser feito a partir do final dessa janela, né? Então, nesse primeiro momento, ele é um jogador da Liquid, apesar de afastado da line de Rainbow Six. Ele tem algumas obrigações contratuais ali que são vantajosas tanto para ele quanto para a Liquid se ele continuar. Mas, em contrapartida, ele tá no mercado, vamos dizer assim, né? Se alguma equipe tiver interesse em contratá-lo, tudo mais, a gente está sempre conversando. Mas ele ainda continua na Liquid, mas afastado do time, né? Então, isso vai depender um pouco mais aí do transcorrer da season e de umas decisões que são acima de mim mesmo. Rafa, o Miau Over, ele perguntou o seguinte: a escolha do Moringa, sabemos que foi a substituição do Zig, mas a busca principal foram as mesmas características ou um jogador somente da mesma posição com outras alternativas? Foram estudadas outras opções também nesse pacote? Claro que você não precisa falar quem, né? Mas é É, só. a gente tem um processo de seleção, quando, por exemplo, a ideia não era trocar o Zig, só para ficar bem claro, essa foi uma decisão particular dele que a gente apoia e apoiou no momento que ele tomou. A gente entendeu perfeitamente. A ideia não era trocar ninguém. Quando aparece uma vaga para jogador, normalmente a gente faz uma lista com alguns nomes. Alguns nomes são mais fáceis de você trazer por conta, sei lá, de repente de questão contratual, etc e tal, e outros são um pouco mais difíceis. Então, quanto mais importante aquele jogador for para uma determinada equipe, mais difícil é de você tirar. Então, sim, tinham vários nomes nessa lista. O Moringa era um dos que encabeçavam essa lista, né? E aí a gente faz uma consulta geral. Por exemplo, pega pelo menos os 3 primeiros nomes e fala com as 3 orgs. Ó, a gente tem interesse nesse jogador, vocês estão com interesse em negociação? E aí, com base nesse feedback, a gente vai movimentando a negociação para que ela funcione.
Claro que o critério é posição. Posição é uma coisa que é muito importante pra gente, mas não é a única coisa que a gente leva em consideração, mas eu diria que estaria ali no principal, principal característica para a gente poder selecionar aquele jogador. E aí depois vem as questões de perfil, mental, experiência, qualidade técnica, né, que seria skill. Então a gente vai separando aí por tópicos e vai achando o jogador que parece que é ideal. Quem que organiza os campeonatos, hotéis vistos fora do país, aí na Liquid, enfim. Só mais uma vez, se puder resumir, quais são as suas funções na Liquid atualmente? Então, essa parte de gerenciamento do time é tudo comigo, né? Então, toda a parte mais burocrática, às vezes até algumas coisas operacionais e tudo mais. Então, desde as coisas mais simples, que seria, sei lá, bem-estar, mercado, etc e tal, até controle de finanças, patrocínio, a negociação do time, negociação com jogadores, necessidades do time estratégicas, como, sei lá, vai um psicólogo, um treino específico, alguma coisa que o time precise para ter suporte, equipamentos, as viagens. Então, todas essas coisas acabam passando diretamente por mim. E é literalmente, se tem um cargo que é de gerente, ou seja, para gerenciar a situação como um todo, acaba sendo para mim mesmo. Então, desde as coisas mais simples até um pouco mais complexas, passam pela minha mão. Pergunta agora pro Rafa, do Inácio SP. Essa aqui é uma pergunta bem pessoal e você pode falar à vontade do que você quiser, tá? Qual as maiores dificuldades que um manager sofre no cenário e no dia a dia? Qual a sua dificuldade, Rafa? Cara, eu vou te falar que a maior dificuldade é a gente identificar o que tá faltando e fazer, faltando no sentido competitivo, né? E fazer com que isso vire, né? E passe a ser um elemento de força no time. Então, muitas vezes, por exemplo, eu não opino muito no jogo, eu às vezes dou uma opinião ou outra, mas tipo, a minha opinião é completamente vencida, essa opinião tem que ser sempre dentro dos jogadores, mas eu opino bastante no que eu vejo de fora. Então, psicologicamente, como é que eles estão, convivência, como é que o cara reage, às vezes, depois de uma partida, se foi bem, se foi mal, como é que o cara tá antes de uma partida, eu pego um pouco no pé com a questão de preparação, enfim, com algumas coisas que eu acho que são super importantes do time, mas eu acho que, acima de tudo, assim, é identificar o que fora do jogo pode, de alguma maneira, influenciar o desempenho deles dentro do jogo, para que eles tenham sempre foco e trabalhem para chegar num alto nível, porque precisa ficar muito claro, eles jogam, eles são o alto da pirâmide, do cume da pirâmide ali, esse é o ponto mais alto, né? A gente tem uma base imensa de jogadores, mas são pouquíssimos que fazem o que eles fazem. Por mais que alguém às vezes fale assim, pô, fulano de tal não é bom jogador. Mas, cara, se você colocar esse cara numa ranqueada com a média dos jogadores, ele é um deus, ele joga muito, porque é um jogador profissional. Então, como jogador profissional, qualquer 1, 2, 3, 10% que você faça aquele jogador melhorar é uma mudança significativa. Então a gente o tempo inteiro está tentando identificar isso. Eu acho que esse talvez seja o ponto mais sensível assim do dia a dia. É onde a gente trabalha bastante e a gente fica buscando as situações e tentando sempre literalmente gerenciar para algo positivo. Maiqueira, Rafa, sabemos que o principal problema dos brasileiros é o psicológico. Só meu parênteses aí, não é brasileiro, é das pessoas. Em momentos decisivos, quando a org vai escolher um novo player, isso é levado em consideração se ele é frio? São raras exceções que a gente já aponta, por exemplo, os russos, esses aí, realmente os caras não se abalam. Mas norte-americano tem psicólogo. Olha aí, G. Não, e não só isso, pega em todos os esportes. A própria Liquid, que era conhecida como Choked, que sempre travava, era vice até então, o problema psicológico, pessoal, é do ser humano, não é do brasileiro. Assim, mesmo os russos sentem, tá? Porque, vou falar pra vocês, a partir da nossa do Invitational deles, dava pra sentir que eles estavam completamente em choque até eles conseguirem realmente engrenar na metade do segundo mapa pra frente. Mas são mais frios. E é uma característica cultural, mas isso não quer dizer que o cara não sinta. Não tem do outro lado ninguém que não sinta. Sempre vai ter alguém. Eu acredito, na verdade, assim, o brasileiro tem uma coisa, para ele não adianta, só adianta vitória. Se o cara não ganha, ou se ele não
corresponde àquilo que é esperado, é como se ele perdesse o chão e o mundo acabasse e aquilo fosse a pior coisa do mundo, e não é bem por aí. As coisas não funcionam dessa forma. A gente está num cenário competitivo, a gente tem que entender que a gente vai perder muito mais que ganhar muitas vezes, e que perder vai te dar uma casca para que na hora que você ganhar você consiga se manter lá. Então, o psicológico pesa muito, mas ele vem sendo trabalhado e vem sendo melhorado, tá? Eu acho que com o tempo os jogadores, é como a Liquid, né, no CS, pô, eu sempre vice e tal. Pra você ter uma ideia, até uma curiosidade. A gente teve a Blast Series aqui, aí no Ibirapuera, e eu fui assistir, obviamente, e aí eu tava conversando com o Joca, que é o manager do CSGO. Na final a gente tava assistindo junto, e, puta, Astralis dando um cacete na Liquid, e aí ele falou assim, cara, eu vou, antes de acabar o jogo, ele falou, eu vou sair. Eu falei, o que houve, cara? Ele falou, pô, não aguento mais perder pra esses caras, cara, não aguento mais. Isso é desumano, mais ou menos ele falando assim. Eu falei, cara, relaxa que vocês estão no caminho certo, vocês estão chegando, né? Porque você chega, uma hora você engrena, é cíclico, tudo é cíclico. Ah, G2 tá ganhando tudo, daqui a pouco a G2 começa a perder, entra outro que vai começar a ganhar e assim vai. No esporte é cíclico. Então a gente tem que ter essa consciência, mas tem que ter mais do que tudo, é tranquilidade de que você tá fazendo o teu trabalho. A gente conversa o tempo inteiro com os jogadores, o Cláudio conversa muito. Gente, mais do que a derrota em si, é você absorver o que aquilo pode te trazer para fortalecer e te desenvolver como jogador, como ser humano, para que em outros momentos aquilo venha de uma outra forma. Rafa, agora uma pergunta minha que eu acho que é muito importante, né? A gente sabe que a comunidade, os torcedores, eles são extremamente importantes, né? Eu vi uma frase hoje relacionada a LoL, mas eu parei para refletir. Sabe quando bate e você fala, caraca, foi algum jogador que postou que se não fosse os torcedores, né? Eles estariam até hoje sendo LoLzeiros, jogando campeonatos por RP. Ou seja, o que nós vivemos hoje em dia é por causa que virou um competitivo, um cenário com a torcida. Mas, ao mesmo tempo, apesar de ser o fator mais maravilhoso de todos, ele é o pior fator de todos do outro lado também, né? São os dois limites extremos que nós temos. E vocês têm uma torcida muito pesada, muito grande, né? Muito massiva aqui no Brasil, com a line de Rainbow Six. Vocês têm algum trabalho com os jogadores ou também um trabalho com a tentativa de conscientização desses torcedores, do papel que eles têm também, do que eles podem afetar tanto na vida profissional quanto pessoal de uma pessoa? Cara, a gente tem não só... a gente tem eu brinco, a gente tem uma filosofia dentro da Liquid, eu falo com os meninos isso desde sempre. Eu sempre falei para eles, eu falei, olha, vocês têm que ser exemplos positivos, né? Vocês precisam ser pessoas que agreguem coisas para as pessoas que assistem vocês, para as pessoas que acompanham vocês. Vocês têm que entender que vocês são muito maior do que só o André, que é o Nesk, que é só o Léo, que é o Zig. Então, vocês são maiores do que isso. Vocês representam muitas vezes o sonho de alguém. Então a gente trabalha muito isso, a gente tem alguns workshops, às vezes dentro da Liquid, sobre a responsabilidade do jogador com relação a isso, mas em particular a gente também tem algumas ações de devolução desse carinho que a gente recebe dos torcedores. Então a gente vira e mexe, faz eventos em live, a gente faz encontros com os fãs, a gente trabalha isso algumas vezes, por exemplo, até fora, sem divulgar. Por exemplo, se uma pessoa de repente chegou alguma mensagem que precisa de alguma força, por exemplo, o cara está com um problema de saúde e a gente pode ajudar, mesmo que seja só mandando uma força, a gente manda. Se a gente puder, às vezes até fazer algum tipo de doação, a gente doa. Então, assim, a gente tem um trabalho bem pesado num bom sentido em cima disso, porque a gente também entende que isso aqui não iria surgir se não tivesse eles, não faria sentido nenhum, né? Eles são talvez a parte mais importante dessa engrenagem para ela girar. Eu fico muito triste às vezes quando as pessoas elas acabam vomitando pelos dedos, né? Falando bastante coisa que são ofensivas ou negativas. Eu realmente, por exemplo, eu até brinco que
quer criticar, pode criticar numa boa, mas não seja mal educado. A gente vai conversar, a gente está sempre aberto ali. Diferente de um jogador de futebol, por exemplo, que você é quase inacessível, os jogadores de esportes em geral são bem acessíveis, eles estão ali na rede social o tempo inteiro podendo conversar com você. Então, se você for educado, se você for uma pessoa que sabe se portar, provavelmente você vai receber uma resposta, você vai receber um feedback dele, e assim, e algumas coisas vão até chegar com outro peso pra gente. Eu acho que da outra vez a gente tinha perguntado, né, sobre a presença de organizações internacionais aqui no Rainbow Six, né? A gente tem 4 organizações agora no momento e 4 nacionais, né? Você acha que daqui pra frente, Rafa, a tendência é ter um investimento maior dessas organizações que vêm aqui pro Brasil? Ou você acha que as organizações nacionais conseguem, pelo menos aí, né, igualar o nível e fornecer uma estrutura como as das organizações internacionais? Putz, Cap, assim, é um pouco difícil de você concorrer financeiramente porque é dólar, né, cara? Então, tipo, Sim. a moeda dos caras vale 4 vezes a nossa. Então, para quem recebe em dólar, como é o caso das organizações nacionais, é um pouco mais pesado. Mas eu vou te falar uma coisa, cara, eu tô bem surpreso. Por exemplo, eu conheço um pouco o projeto da NTZ, eu converso bastante com o Léo, assim. É um projeto muito legal, cara. Eu diria que um projeto bastante sólido, com assim, uma estrutura legal, ganhos bons, a forma de contrato. O Léo é um cara super sério que está à frente de tudo. A própria NTZ já é uma organização consolidada no Brasil. Então, por exemplo, eu acho que existem algumas possibilidades de melhorar ainda mais para os times brasileiros, né? Mas eu acho muito difícil de concorrer realmente com as orgs gringas por conta da força financeira, né? Então, querendo ou não, você pode ter as melhores das intenções, a maior criatividade do mundo, mas se você não tiver recurso para aplicar, acaba sendo complicado. Então eu não sei se vai. Acho que vai melhorar, mas acho que vai ser difícil de concorrer mesmo. Por que a Boa. Liquid não disputa a Pro League no NA, igual os BRs fazem no CS? Isso traria muito caps lock, tá? Muito aprendizado para a Liquid. Pergunta se alguém já pensou nisso. Uh, não, nunca foi ideia da Liquid e não é um plano de negócio para a Liquid. A Liquid, a expansão da Liquid é no Brasil, é local. Não faz muito sentido. Na verdade, por que os jogadores, os times, precisa entender o conceito. Como é feito, por exemplo, um time de CS para jogar os grandes torneios, ele precisa se mudar e jogar esses grandes torneios, os qualifies, etc., fora do país. Então, por uma questão logística, de custo, de preparação, etc., faz muito mais sentido que esse time more lá e de lá ele se locomova para os grandes campeonatos, para que eles possa jogar os torneios que são mais importantes do mundo. No caso do Rainbow Six, a forma que a Ubisoft estrutura o campeonato, você não precisa disso. Você tem vagas asseguradas por região. Então você não precisa pegar, deslocar um time para a NA ou para a Europa para disputar uma Pro League ou um Qualified Pro League, ou seja lá, um Qualified de Major, ter todo esse custo de movimentação, todo esse custo de locamento, toda essa adaptação que é morar num outro país, para disputar os mesmos torneios que você pode disputar a partir da tua região. Então existe uma questão conceitual. A segunda é uma questão de expansão de marca. Então, por exemplo, a Liquid hoje ela se expande por vários países, por vários continentes. E o fato de estar estrategicamente no Brasil é uma expansão de marca para a nossa região latino-americana, de uma certa forma, e para que a gente trabalhe as coisas aqui. Por isso que eu falei para vocês, a Liquid não vai fazer um trabalho só de o time joga e acabou. Não, a gente tem uma série de coisas que vão sendo implementadas, então desde conteúdo, patrocínio, encontros, merchandising, que seriam os produtos, etc., que estão sendo deslocados para cá, para o mercado local, e que vão ser trabalhados aqui para que a gente consiga ter mais fanbase aqui e a Liquid se tornar mais conhecida ainda no Brasil. Então, precisa ter essa consciência. Em termos de experiência, concordo, às vezes mas você pode matar isso com um bootcamp. Se você tiver um calendário que favoreça, às vezes você pode ir para lá, treinar 10 dias, 15 dias com os times europeus, como a Fnatic faz, por exemplo, quando ela vai jogar Pro League. Ela sai da Austrália, vai para Londres ou para Suécia, enfim, não sei, para o QG da Fnatic, e fica lá por
2 semanas treinando com os times europeus, ou seja, trabalhando um outro meta. E isso tem funcionado muito bem. Olha como eles evoluíram. Então, você tem outras formas de você fazer isso. Mas não faz muito sentido você levar um time inteiro para morar lá fora, sendo que a forma que a Ubisoft construiu o competitivo, que eu acho maravilhoso, não precisa disso. E a minha pergunta para fechar, Rafa, é o seguinte: quais são as suas expectativas? Lógico que a Liquid agora vai ter o início já com o torneio do Minor. Para BR6, eu acho que vocês estão bem encaminhados. Expectativa para uma próxima Pro League aí com já o novo jogador, o Moringa. Cara, a gente vai pra cabeça de tudo. Não tem outra. É Liquid, ponto. Não tem. A Liquid, se você olhar o portfólio de times da Liquid, a Liquid é sempre top 3, top 4 mundial. E a gente não quer ser diferente disso. Então é Liquid. A gente vai pra ganhar e vai pra ganhar tudo. A gente quer classificar em primeiro no BR6, a gente tá bem encaminhado, mas ainda tem que ganhar uma partida, pelo menos, para jogar a final direto. Queremos ganhar a final. A gente vai pro Minor para ganhar e para ganhar a vaga pro Major. Se por algum motivo isso não acontecer no Minor, a gente vai pro Qualify do Major para classificar. Pro League a gente não quer mais ficar de fora. Nunca quis, né? Mas a gente não quer mais ficar de fora. A gente viu que as 2 últimas foram em detalhes, e foram em detalhes muito pequenos, assim. Embora essa última Pro League ela teve algumas peculiaridades, assim, a gente teve a troca do Gohan, foi uma troca muito sensível para o time de uma maneira geral, porque toda a organização do time girava em função dele, então a gente teve ali um período de adaptação que trouxe alguma instabilidade em alguns momentos, mas eu acho que agora o time tá fechadinho, tá redondo, a gente vai para buscar todos os títulos. Tá bem redondo. Tá redondo, não me contive aqui, Rafa, desculpa. É isso, vamos Brasil, né? Vamos Brasil nesse Minor ali, com certeza tem que dar tudo certo, vai dar tudo certo. Sim. Nossa torcida, até a galera do chat, da Ubisoft, de todo mundo. Essa, né, Capão? Só lembrando que também aí no final de semana, junto com o Minor, vai ter também o Brasileirão. Então, calma, gente, o Brasileirão vai estar de volta. Você pode acompanhar aí a transmissão oficial. Esse final de semana aí vai ser o Melinho Retalha, que estarão fazendo a narração. E a Nive. E a Nive Steph aqui, beleza? Então, Rafa, agradecer pela participação mais uma vez. Sempre um prazer bater um papo com você. Um cara muito esclarecido, lúcido, consciente das palavras e que só tem a agregar nesse nosso cenário maravilhoso. E agora, seus agradecimentos é com você também. Eu queria agradecer de novo pelo convite. Sempre que vocês precisarem, fiquem à vontade. Espero que tenha dado para pincelar um pouco de cada assunto aí que o pessoal pergunta. Eu sei que também muita gente pergunta nas redes sociais sobre assuntos como o Gohan, Moringa, o que aconteceu com o match fixing, etc e tal. Então acho que a gente conseguiu abordar um pouco de cada um. Bom, agradecer sempre a torcida da Liquid, o pessoal que apoia, tá aí o tempo inteiro mandando mensagem e vamos que vamos. Se Deus quiser, mais um título no final de semana que vem aí, mais um título de âmbito mundial, vamos colocar assim. Não tem mundial, churrasco? mas de âmbito mundial. Se ganhar, tem churrasco. Se não, churrasco. Quero churrasco só de SK que vai fazer. É de Kobe, eu quero de Kobe só. O Rafa já tá devendo alguns churrascos pra gente. Obrigado então, Rafa. Vamos lá. Valeu pela gente. força Obrigado, mais uma vez. A gente volta na semana que vem com Força Tarefa. Até mais. Valeu, abraço.